Oi, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Eu tô aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre algumas coisas que foram bem importantes para mim e nessa jornada profissional e nessa jornada pessoal de busca por um pouquinho de saúde mental. Algumas coisas foram surgindo, algumas coisas foram acontecendo e eu entendo que tive alguns ganhos que valem a pena ser compartilhados. Primeiro porque quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de seres humanos, a gente está falando de algo extremamente complexo e que muitas vezes o que serve para um não serve para o outro. A gente sabe que existem algumas coisas que são genéricas e que servem sim para uma massa, falando mais especificamente, por exemplo, de um remédio, né? Normalmente eles são elaborados para atender um problema bem específico, mas não é para 100% que ele funciona. Existem efeitos adversos que funcionam para uns e não funcionam para outros. Tem uma série de coisas envolvidas nesse desenvolvimento e depois na aplicação, por exemplo, de um medicamento. Mas falando mais precisamente do que eu tenho para conversar um pouquinho aqui nesse vídeo com vocês. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é assim: na data de hoje, eu tenho 37 anos, não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar e a gente vai poder vê-lo daqui a algum tempo, mas hoje eu tenho 37 anos, eu tenho 2 filhos e eu sou casada. Eu já sou casada há 10 anos, eu tenho 2 filhos pequenos, uma de quase 2 anos e um menino de 7 anos. O que acontece é o seguinte: nessa jornada toda de ser mãe, ser profissional, ser mulher, muitos altos e baixos aconteceram ao longo da vida e eu demorei bastante para entender qual era o ponto-chave ali dessa virada para conseguir viver de forma equilibrada com todas essas cobranças, todas essas atividades e todas essas incumbências, digamos assim, né? E bem recentemente, eu tive um contato com um profissional, um médico especialista, inclusive vencendo uma barreira, que era uma barreira que eu tinha de procurar um psiquiatra e fazer um tratamento de começo ao fim e enxergar quais seriam os ganhos, mas todo aquele preconceito: psiquiatra é médico de louco, não vou porque psiquiatra, nossa, que vão pensar. E na verdade, o sofrimento permaneceu por muitos anos por conta de um tabu que eu mesma não vencia. Pois bem, quando foi esse ano, tive contato com um médico e eu acho que o mais legal de tudo não foi a prescrição que ele fez, porque isso foi uma consequência de uma conversa interessante que a gente teve, mas o como chegar nessa conversa, o que dizer nessa conversa, como construir as ideias para fazer fluir e o médico conseguir te aplicar um tratamento adequado, que funcione, que vai ser fácil, de manutenção fácil. E aí eu comecei a conversar com ele começou a me perguntar coisas que eu nunca tinha me atentado isoladamente. Eu achava que eram coisas muito simples e que talvez o simples não fosse o suficiente para reger o meu dia a dia, as minhas tomadas de decisão, a minha evolução no dia a dia, aquilo que eu somatizava, aquilo que eu fazia virar um monstrão e aquilo que de fato não merecia ter a menor relevância para as coisas da vida. Pois bem, numa conversa ali de consultório, a gente começou a bater um papo, conversar, e um problema que eu tenho desde criança, na verdade, ele me acompanha desde sempre, desde então, desde quando minha mãe começou a perceber isso lá na simplicidade de conhecimento dela, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, que eu tinha déficit de atenção. Eu não tinha hiperatividade, mas eu tinha TDA. E essa doença, né, ela chama TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Eu não sou profissional para falar tecnicamente do que é essa doença, mas eu vou falar dela de mim. E eu acho que o que vale a pena eu falar dela e como eu identifiquei, porque de repente é um caminho que você pode ter para também chegar num diagnóstico e trocar uma ideia com o seu médico, com o médico de sua confiança e ver se isso faz sentido para um diagnóstico, para um tratamento, para uma tomada de decisão de medicação correta e tal. Então eu cheguei para esse meu médico e comecei a contar bem brevemente da minha história, quais eram as minhas frustrações, quais eram os meus anseios, como que era mais ou menos o meu dia a dia. E ele começou a falar, e ele começou a me perguntar coisas que ele virou para mim e falou assim: Dani, calma, vamos lá. O que você já teve com tudo isso que você está me falando, o que você já teve de insight por transtorno de déficit de atenção?
Eu falei, aí ele começou a me perguntar coisas para ver se fazia sentido aquele transtorno. E ele me fez perguntas que ele falou assim, Dani, é um diagnóstico muito complicado, porque as pessoas costumam confundir os sintomas de transtorno de déficit de atenção com ansiedade, com aquilo que é novo, né, que estão falando bastante, que é a síndrome do pensamento acelerado. E esses sintomas, eles se confundem muito. Então, fica muito difícil você tomar a decisão de uma prescrição medicamentosa, por exemplo, quando você tem uma confusão relativamente grande de sintomas, né? Tudo se confunde. Ah, mas será que é ansiedade ou será que é transtorno de déficit de atenção? Então, só um profissional muito capacitado pode te ajudar a fazer essa anamnese correta, anamnese, anamnese ou anamnese, qual dos dois? Escreve aí no comentário para eu saber qual que é a palavra certa. Fazer as perguntas corretas para que o médico consiga tomar uma decisão certa de qual prescrição ele vai te fazer, se é medicamentosa, se é terapêutica, de consultório, clínica, por exemplo, terapia. Então você consegue ter um sopro de vida e pensar assim, calma, existe uma saída. E esse médico que me ajudou bastante, me prescreveu um medicamento que era novo, e esse remédio me ajudou muito. Esse remédio me ajudou a organizar minhas ideias, ele é um medicamento psicotrópico. Eu vou lá uma vez por mês, conversar com o médico, dizer como é que tá o andamento, como é que tá a minha reação com esse medicamento. E o tratamento tem sido um alívio para mim. Por que tem sido um alívio? Principalmente porque eu consigo começar e terminar as coisas. Muitas coisas na minha vida eu tive muita vontade de fazer, mas ter vontade de conhecer não é suficiente para fazer, porque existe uma coisinha chamada energia, que a gente precisa aplicar para juntar conhecimento e energia para a gente conseguir fazer, sair do papel. É a mesma coisa de você ter um carro e não ter combustível para sair com ele do lugar. E hoje eu consigo, o medicamento me ajudou a organizar as coisas na minha cabeça de modo que eu consigo sair do lugar. Coisas que eu não conseguia fazer, não sei se isso é comum para você, mas para mim assim, eu achava lindo as pessoas falando, puxa, li 3, 4 livros em um mês, tô lendo um livro de 800 páginas, para mim isso já bloqueava a minha cabeça. Por quê? Eu pensava, velho, um livro de 800 páginas eu vou ler em uma vida inteira, não vou conseguir ler nessa temporada aqui que tá rolando. E, na verdade, não tinha a ver com o livro, nem com o conteúdo, porque eu falava assim, gente, não é possível. Vou dar um exemplo bem clássico aqui do que aconteceu comigo. Tem um conteúdo que eu amo, que se chama O Monge Executivo. E ele tem 3 livros que somam que compõem essa coleção, por assim dizer. São livros bem fininhos, assim, de no máximo 150 páginas, mas eles falam diretamente sobre liderança, serviço, tudo nesse sentido, e é aquilo que eu amo, que eu sempre amei fazer. Não tinha como eu não gostar de pegar um livro do Monge Executivo e ler até o final, em 2 dias, sabe? Livro fininho, assunto prático, bastante conteúdo prático. Não é possível que eu não ia conseguir ler. E quer saber? Levei anos para conseguir ler o último livro da série, que se chama O Monge Executivo de Volta ao Mosteiro, que é um livro lindo, emocionante, super fofo. Quem é dessa área de liderança, produtividade, com certeza vai amar esse livro. Então, eu consegui ler esse livro, assim, eu cheguei mais ou menos, na página 70 ao longo de 1 ano e meio, 2, e faltavam aí mais páginas, né? Mais ou menos 132 páginas. Eu levei um tempão para conseguir terminar. Quando eu comecei a tomar esse medicamento que meu médico me prescreveu, eu consegui ler em 2 tardes o conteúdo que faltava. E entendi, isso que foi mais legal, eu entendi o conteúdo, eu comecei a fazer links com coisas que eu já tinha vivido, porque eu tenho bastante tempo de carreira, mas muitas coisas acabaram ficando no passado, porque eu não conseguia trazer coisas que deram certo para aquilo que eu estava vivendo agora. Então, foi legal fazer esse link, e essa foi a primeira coisa que eu consegui fazer quando eu comecei a tomar esse medicamento. Foi conseguir começar e terminar um livro. Para mim isso era uma coisa muito especial e eu fiquei bastante emocionada e tal. E foi muito bom. Então o que eu tenho para dizer para você hoje sobre essa angústia, essa ansiedade de não conseguir começar e terminar qualquer coisa, pode ser que exista um fundo de
coisas emocionais que só possam ser tratadas, identificadas com a ajuda de um médico. Então vença, se você acha que pode, que precisa de ajuda, vença esse tabu interno e vença aquele medo de imaginar o que os outros vão pensar de você. Porque na verdade quem convive com você é você mesmo. Quem colhe os frutos, quem colhe os ganhos, quem chora quando dá tudo errado é você. Então pense em você e pense o quanto você ainda tem de coisa para produzir e para fazer acontecer. Fazer esse canal para mim foi um grande desafio porque eu tinha muita vontade de falar, eu sempre gostei muito de escrever, mas hoje eu não me vejo mais tanto sentada na frente de um computador escrevendo. Eu acho que essa interação do vídeo ela é mais legal para mim hoje. Então, se para vocês tudo faz sentido e se essas dicas podem te ajudar de alguma forma, me deixa saber. Eu vou gravar outros vídeos com outros conteúdos de produtividade, de assuntos em geral, e a gente vai debatendo aqui, discutindo aquilo que é relevante pra gente. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sei que às vezes a gente não tem paciência para começar e terminar. Esse também era um problema que eu tinha. Mas se você ficou aqui até o final, muito obrigada, um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima ocasião. Tchau!